Fala galera, tudo tranquilo? Distinto na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos de resuminho do volume 14 de Danmachi para vocês. Eu preciso avisar que o volume é dividido no ponto de vista de 4 pessoas / grupos mais ou menos. O Bell nos andares profundos, com a Ryu, o grupo da Aisha que está no 25º andar e descendo para encontrar Bell, o grupo de reforços indo para ajudar os protagonistas e o ponto de vista da Ryu sobre a situação atual e seu passado, além de também ter partes do ponto de vista do próprio Juggernaut. Para evitar confusões eu vou tentar avisar sempre que trocar de um para o outro, mas dependendo da cena eu não farei isso porque pode estragar o contexto. Lembrando que esse volume é a continuação do volume 13, então não são dos capítulos 1 a 6, e sim do 7 até o epílogo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui para ajudar o canal a crescer e bater 1000 inscritos, que essa é a nossa metinha atual. E aproveita que está aqui e assiste todos os vídeos aí no canal, que eu tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar. Intermissão. Aqueles que começam a se mover. O Uranus na sala de orações confirma que Juggernaut está se movendo e descendo cada vez mais fundo na dungeon, e que Anfisbaena apareceu na capital das águas ignorando o tempo de espera. Felos pergunta o que ele iria fazer e ele diz que vai enviar reforços, prometendo tentar todos os meios possíveis para ajudar Bell. No bar da Mia, a xícara de Ryu cai no chão cortando o dedo de Shi que saiu da sala, um claro sinal de mau agouro. Asha vai ao bar e pergunta se elas eram amigas da elfa, e se elas eram fortes. Quando elas pedem para ela explicar o que ela quer dizer, ela mostra a carta que Lily enviou para elas. Na forja de Welf, Tsubaki vê uma rachadura no martelo que ela estava usando, se perguntando se aquilo também era um sinal de mau agouro. Miara e Nasa então entram e perguntam se ela ouviria um pedido deles. Capítulo 7. Canção do Desespero, Canção da Esperança. No 25º andar, Cassandra pensava sobre suas previsões, que embora ela tentasse loucamente entender e evitar ela, as pessoas continuavam a não acreditar nela, e mesmo que ela tentasse lutar contra o destino, parecia que o mundo ria dela em meio ao desespero. Ao ver os aventureiros, Anfisbaena sopra chamas azuis que queimam até a água. A Aisha manda todos desviarem daquilo, e os mais lentos, como Lily e Haruhime, são puxados por Welf e Aisha, mas Cassandra não conseguiu desviar a tempo e nem tinha quem puxasse ela. Por sorte, Oka usa seu escudo e protege a garota, mas as chamas eram tão quentes que queimou e derreteu o escudo. O grupo ficou surpreso que aquele fogo era capaz de queimar até mesmo a água, um nível completamente diferente de qualquer outro oponente. Aisha pensava no que fazer, já que os outros aventureiros correram para o 24º andar em vez de descer e ajudar eles, e descer para o 26º andar seria perigoso. Ela percebe então uma chuva de cristais e quando olha para cima, a raiz do 24º andar cai, fazendo uma gaiola em volta deles e prendendo eles. A gaiola do desespero, que Cassandra previu, foi concretizada. Asha decide que eles vão ter que lutar ou morrer, mas sem Bell, que era o pilar central desse grupo, seria difícil. Mas o Elf se recupera e acende o ânimo de batalha de todo mundo, provando que essa equipe não é somente Belcranel. Haruhime então começa o Kokonui e o Elf usa sua espada de gelo para congelar a água. O gelo, claro, é derretido pelas chamas, mas sobram ilhas de gelo para poderem usar como apoio e baterem no boss. Haruhime usa Kokonui em Welf, Mikoto, Oka e Daphne para ajudar no poder de luta geral do grupo, guardando uma cauda para emergências. Daphne usa sua magia para aumentar sua velocidade e resistência também. Eles tentam atacar, mas as escamas que defendem fortemente o monstro e a névoa que difunde magia deixava inutilizável qualquer tipo de ataque normal. Anfisbaena então mergulha na água para poder atacar por baixo, e Lily, a comandante de campo, que estava confusa, é repreendida por Daphne. Lily voltando à sua cabeça normal para a batalha e volta a dar ordens. Mikoto está usando seu canto simultâneo e também sua magia para localizar inimigos e saber onde Anfisbaena está abaixo deles, e com isso ela distribui a localização dele. Mikoto usa sua Futsu no Mitama para derrubar o telhado da cúpula do dragão para imobilizar ele, permitindo que os outros conseguissem finalmente atacar bem. Depois que ele saiu, ele convocou monstros para ajudar em sua luta e Haruhime usa sua cauda restante em Shigusa. Cassandra até o momento ela não estava focada na batalha, ela estava pensando muito em sua profecia e então é repreendida por Daphne porque ela era curandeira e não estava curando ninguém. Assim que ela volta a seus sentidos, ela começa a lançar sua magia, curando a todos. No 18º andar, as informações do que está acontecendo abaixo são transmitidas, e Tsubaki chega a tempo para escutar elas. Ela está acompanhada de Anya e Chloe, então elas continuam a descer rapidamente em direção aos seus amigos.
De volta para o 25º andar, o Elf usa sua espada de gelo para criar caminhos até o dragão e consegue até congelar uma parte dele. Mas, em um momento de vacilo, o dragão sobe a cachoeira e pula no meio da água, criando ondas que varrem a todos. Mikoto sofre um ferimento na cabeça e começa a desmaiar na água, o maior perigo nessa capital. Todos começam a sair da água e se levantarem, mas Anfisbaena não dá tempo e começa a cuspir fogo, onde Lily e Cassandra estavam. Mas Haruhime empurra elas, sendo pega na explosão. Ouka e Aisha, indo bater de frente com o dragão, escutam 2 feitiços. O Elf usa sua espada mágica para desviar a atenção do monstro, permitindo que Mikoto, que está embaixo da água, perdendo sua consciência e sendo devorada por monstros, ative sua magia e imobilize o dragão. Embora a magia tenha tido efeito nela também, que estava logo abaixo, e com isso tenha tido todos os seus ossos e órgãos esmagados por sua própria magia. Assim que Anfisbaena fica imóvel, Ouka pula com seu grande machado e recebe o level boost de Haruhime, assim decapitando uma das cabeças do dragão. Haruhime tinha se protegido do fogo usando o manto de Golias. Embora tenha levado sérios danos, ela ainda estava viva. Aisha, que recebeu a última cauda da raposa, corre para o dragão e corta sua garganta, fazendo que o fogo dele queime a si mesmo e ela termina ele com sua magia Hellkaios. Assim que acaba a batalha, o grupo recupera Haruhime e Mikoto, que estavam em péssimo estado, e começam a cuidar delas. Mas antes que pudessem comemorar, o teto começa a ceder e eles se dividem em um grupo que quer subir de volta para o 24º andar e o outro que quer descer atrás de Bell. Cassandra, pela primeira vez, bate o pé e fala que se eles não descessem, todos morreriam. Em um ato desesperado, eles escutam ela e em vez de subir, eles vão para o corredor ligado ao andar abaixo. Em seguida, o teto desaba, cortando todos os caminhos para subir. Aqueles que estavam naquele corredor foram esmagados até a morte. O grupo então começa sua descida para o 26º andar enquanto se defende dos monstros que aparecem no caminho. Capítulo 8 – A Voz do Martelo. Um tempo depois que a batalha acabou e eles descerem, o grupo de Tsubaki chega ao 25º andar e se pergunta o que aconteceu que poderia ter deixado todo esse andar tão destruído assim. Eles descem o penhasco e continuam seu caminho. A família Ash então segue para o 26º andar e estava desesperadamente tentando abrir caminho no mar de monstros que estava presente. Não só tinha mais monstros do que o normal, como eles estavam ainda mais violentos depois de terem comido todos os aventureiros do 27º andar. Depois de voar contra uma parede por causa de um ataque de monstro, o Elf percebe que caiu em um pedaço de adamantita ali. O grupo então encontra Bors e ele conta o que aconteceu no andar abaixo, falando que Bell e Ryu estavam mortos. Claro que depois de uma boa prensa da Aisha, ele disse que na verdade não sabia e que não viu eles morrendo de fato, mas que provavelmente eles estavam. Abalados pela notícia, o grupo não teve tempo de processar qualquer coisa ali por causa dos monstros que continuavam a chegar sem parar. Eles conseguiram fugir por um tempo graças ao cheiro do morbo, mas agora eles estavam em um quarto sem saída. Enquanto Aisha extraía informações do Bors, ele disse que viu Ryu usando magia de cura no pescoço do Bell, e a tensão do grupo diminuiu significativamente. Logo, o Elf se pergunta o que fazer e lembrou das palavras de Hefesto, que onde houver fogo e um martelo, tem como forjar algo. Ele pede que todos confiem suas vidas nele e que ele queria forjar uma espada mágica ali. É claro que gerou uma comoção, mas essa ainda era a melhor chance do grupo de lidar com todos aqueles monstros. Eles formaram um círculo ao redor da entrada para proteger ele. O Elf não tinha muita experiência em usar a adamantita pura, então foi muito difícil no começo. Mas ele começou a se lembrar do que seu avô ensinou a ele, que ele deveria ouvir a voz do martelo. Ele começa a pensar então no porquê ele estava forjando aquilo, e ele estava forjando aquilo para ajudar seus amigos. Em seguida, até o jeito de bater no metal mudou. Ele escutava a voz do martelo e do metal, sendo capaz de forjar a adamantita e dar forma a ela. Mas ele decidiu que essa espada superaria qualquer outra espada até agora, que ele superaria Hefesto e Bell com essa criação. Depois de algum tempo, uns monstros acharam a sala e começaram seu ataque. O grupo deu tudo de si para lidar com eles, mas eram muitos para lidar. Quando a barricada cedeu e Ouka ia ser atingido, o Elf dá ignição em sua recém-nascida Kazuki e explode todos os monstros que estavam no túnel. Quando isso acontece, Cassandra percebe porque na profecia o Elf não tinha uma morte explicada, só que o martelo deve ser quebrado, porque ele seria aquele que salvaria o grupo no momento de desespero, forjando sua nova arma. Enquanto Tsubaki avançava pelo andar, ela conseguiu sentir instintivamente que o Elf havia conquistado novas alturas imediatamente. Mas isso era para depois. Agora ela estava ocupada demais com as hordas de monstros que não diminuiriam.
Sem elas saberem, o grupo de Tsubaki estar ali diminuiu na metade dos monstros que atacavam o Elf, salvando a vida dele e de seu grupo. O grupo de Aisha chega ao 27º andar e enquanto avançavam lutando contra os monstros, começaram a ver os destroços que Juggernaut deixou para trás, corpos e membros de aventureiros espalhados por todo o lugar. Boris diz que não conseguia mais ouvir sinais de batalha e Aisha manda ele levar eles até a sala onde Bel estavam. Eles escutam uma voz chorando, que era Mari, dizendo para eles não irem lá, mas eles ignoram a voz e continuam. Quando chegam na sala, toda destruída, se perguntam como isso poderia ser possível. Eles encontraram um buraco na sala que conduzia direto para baixo, mas antes de poderem fazer qualquer coisa, eles são atacados por um grupo de peixes voadores de pedra chamados Voltimeria. Eles estavam cercados e em desvantagem, mas então chegaram os Xenos para salvar eles em sua luta. Fels dividiu as forças dos Xenos que estavam no Knossos e mandou alguns deles ajudarem. Lid conduziu os reforços até eles. Enquanto Lid e Vini informavam que eles tinham ido para salvar eles, o grupo de Tsubaki chega na sala e vai até o Elf, notando na hora a espada mágica e percebendo em um instante o que ele havia feito. Ela parabeniza o garoto por finalmente chegar nas alturas de um mestre ferreiro. Depois disso, Lid e os Xenos saem da sala indo para os andares profundos, tentando chegar até Bel, e dizem que se eles quisessem ir salvar o garoto, era só seguir eles. O grupo então começa a se mover em direção às profundezas da dungeon. No 37º andar, Bel se lembra do que Ai disse a ele, que nos andares profundos foi a primeira vez que ela achou monstros assustadores, e que não teria como descrever isso, só ele vendo por si mesmo conseguiria saber disso. Desorientado e assustado por estar em um andar de que não estava pronto, ele estava muito ferido e um de seus olhos tinha uma pálpebra derretida. Ryu estava ferida da mesma forma e com uma de suas pernas totalmente quebrada. Sem nem poder raciocinar direito, ele escuta pedras caindo do buraco e se lembra que Juggernaut ainda vivia. Imediatamente, ele começa a correr, com Ryu em seu ombro tentando fugir, mas Juggernaut cai na sala olhando bem para eles. Ele tenta se defender, mas não consegue nem arranhar o monstro. Sua única saída era usar uma Firebolt carregada, e em 20 segundos explodindo o teto e impedindo sua passagem até eles. Ryu então acorda e Bel explica tudo o que aconteceu. Vendo o estado do garoto, Ryu tenta curar ele, mas ele pede que ela se cure, afinal sua perna estava horrível, mas ela ainda insiste em curar ele, dizendo que ele seria mais útil do que ela aqui. Ryu passou o tempo todo tentando convencer o Bel a deixar ela para trás e seguir sozinho, já que ela estava em suas últimas, mas ele continuou teimando que não iria abandonar ela lá, e é quando aparece um monstro chamado Ovelha de Caveira. Bel começa uma luta contra o monstro para defender Ryu. A ovelha domina ele completamente, e quando ele estava prestes a ser devorado por ela, ele usa seu lenço de Golias para travar a boca dela e destruir sua pedra mágica. Ele leva Ryu dali antes que mais monstros aparecessem, e diz que precisa dela para guiar ele e ajudar ele naqueles andares que eram desconhecidos para ele, fazendo com que ela tivesse que aceitar continuar seu caminho. Andando por um tempo à procura de um quarto que pudessem descansar, eles enxergam uma luz e Bel brilha na esperança de ter outros aventureiros ali, mas tudo que eles encontraram é um acampamento com esqueletos e os restos de aventureiros mortos. Algumas ovelhas de caveira aparecem e Bel espanta elas usando suas últimas energias mentais e acaba entrando em pânico, forçando Ryu a ter que dar um tapa nele para fazer ele voltar à realidade. Ela pede para ele descansar primeiro por 5 minutos, esse era o máximo de tempo que eles poderiam descansar nos andares profundos. Assim que ele dorme, ela começa a traçar seus planos. Ela tinha 2 adagas e poderia matar 2 monstros com arremessos, mas se um terceiro aparecesse, seria ruim. Ela começa a pensar que tinha que salvar Bel dali a qualquer custo, mesmo que se sacrificasse no processo. E alguns minutos depois, 3 ovelhas entram na sala. Ryu imediatamente cuida de 2 delas e quando a terceira ovelha pulou nela, Bel lança Hakugen e a mata rapidamente, falando que acabou os 5 minutos e que era a hora dela descansar. E para a infelicidade dela, ela só conseguiu sonhar com sua família, que agora estava morta. No seu sonho, toda sua família estava viva e discutindo sobre os planos sobre como atingir a família Rudra na dungeon, que fazia parte da Evilus, e isso foi no dia anterior a toda tragédia. Ryu entra em desespero e tenta fazer com que todas elas desistissem daquele plano, que era tudo uma armadilha plantada para matar elas, mas infelizmente não consegue fazer nada para ajudar elas. Quando Ryu acordou, eles conversaram sobre quem se curar e embora o braço dele estivesse quase destruído, ele ainda pediu que ela tentasse curar sua perna, colocando uma tala à parte da bainha e usando magia nela.
Passando sua situação, perdidos no 37º andar, sem armas e provisões, eles precisavam subir para o próximo andar o mais rápido possível. Mas para isso, eles teriam que romper um tabu e saquear os cadáveres dos aventureiros. Embora fosse imoral e nenhum deles gostasse da ideia, eles tiveram que pegar as armaduras e armas dos corpos e suas comidas e poções também. Achando um pequeno mapa que aquele grupo desenhou, eles juntaram os 3 esqueletos e ofereceram suas orações a eles. Capítulo 10. Palácio do Demônio Branco. Saindo do quarto, eles tiveram que lutar e fugir dos monstros que apareciam. Bel nunca tinha lutado contra esses monstros fortes e teve que tentar se acostumar rapidamente. Mas havia muitos monstros e eles estavam sendo empurrados. E foi quando a Ryu disse para ele acender uma das Shiseikensekis que eles tinham para explodir os monstros e abrir caminho. Depois disso, eles fazem uma pequena pausa para Ryu adicionar informações ao mapa que eles pegaram e dar alguns conselhos para Bel, falando para ele não ser tão duro consigo mesmo e não duvidar de si. Ele era um aventureiro e ele tinha que ser confiante e usar isso para ficar mais forte. Enquanto andavam, Bel perguntava para Ryu sobre os monstros para que ele pudesse se preparar ao máximo para encontros futuros. E em pouco tempo eles chegaram em uma das 5 paredes que circulam o andar. Tomando pela cor e o jeito que ela se curvava, Ryu disse que provavelmente estavam entre a 2ª e a 3ª parede e que eles teriam que passar por mais 2 antes da entrada para o 36º andar. Mas enquanto Bel ficava animado e esperançoso, Ryu estava fazendo sua cabeça para se sacrificar pelo garoto, querendo ensinar a ele tudo o que ele precisava saber para sobreviver nesses andares e depois deixar ele seguir seu caminho para fora da dungeon, porque ela sabia que a dungeon nunca deixaria os 2 saírem do andar. Com certeza, teria que pagar o preço por isso. E enquanto pensava em Bel, aos poucos ela começou a se lembrar de uma de suas ex-companheiras, Kaguya. Intermissão. Memórias da Justiça. Em um passado, quando a família Astria ainda estava viva, Ryu e Kaguya discutiam sobre sacrificar pessoas para salvar a maioria. A Ryu era estritamente contra isso, mas Kaguya batia na tecla, dizendo que era impossível salvar a todos, principalmente Ryu com sua força, e apontou que mesmo com os inúmeros sacrifícios que já havia feito, o horário ainda não estava em paz. Ela acaba com a discussão, dizendo para Ryu se conhecer mais e conhecer mais o mundo, e vira as costas. Ryu era a mais jovem de sua família, e a influência do sangue élfico tornava seus ideais ainda mais nobres. Kaguya, por outro lado, era uma aventureira há mais tempo e já tinha um passado com uma visão do mundo. Ela era uma nível 4 e a mais forte da família Astria. Ela e Ryu eram rivais quando se tratava de quem ficaria mais forte primeiro. Depois de ouvir a discussão acalorada, Alice apareceu. Ryu discutiu com ela porque ela se recusava a aceitar o ponto de vista da Kaguya e Alice disse que não havia nenhuma resposta correta para aquela pergunta e que tudo dependia do quanto você está disposto a fazer pelo seu objetivo, além de deixar seus ideais para trás que não poderiam ser alcançados. Mas ela também fala que seguir seus ideais é muito importante, porque senão todos seriam fracos que aceitam qualquer coisa que vier. O certo seria manter um equilíbrio entre seus objetivos e ideais. Ela termina falando que existem sim aqueles que alcançam seus ideais e salvam a todos, mas eles eram aqueles que foram chamados de heróis. Seguindo em seu caminho, Bel lutava contra monstros em escadas para poder usar o espaço e o terreno como apoio em sua luta, e isso foi uma das coisas que Ryu ensinou a ele. E sempre que ele não conseguia lidar com alguém, ela antecipava isso e apoiava ele por trás com alguns arremessos. Nesse ponto, Ryu já estava muito impressionada com o crescimento e progresso de Bel. Depois de acabar com aqueles monstros, eles estavam descansando brevemente em uma sala e Ryu fala que pouco depois que acabou a batalha contra Evilus, um mago de manto negro, que no caso seria Feus, e ameaçou ela para que ela ficasse quieta sobre o Juggernaut, e em troca ele iria esquecer todos os seus crimes e deixar ela livre. O Bel se lembra do que o Jura disse sobre a família Astria e tenta perguntar para ela sobre isso, mas ela apenas troca de assunto e fala para eles andarem. Em outro canto da dungeon, Juggernaut se examinava, vendo o dano causado a ele. Pelo garoto, ele sabia que logo iria ruir, já que sua raça foi criada para viver por um curto período de tempo. Mas então ele pensou na sua presa branca, aquela presa que não morria. Sempre que era mandada ao chão, se levantava e quebrava seu corpo. Ele não perdoaria aquela presa. Seu único objetivo agora era matar aquela chama branca. Mas ele precisaria de um novo braço para isso. Então ele ataca alguns monstros próximos e come eles para ganhar seus poderes. Uma coisa
que nenhum outro Juggernaut faria. O ódio pelo garoto criou um Juggernaut inteligente. Intermissão, lembrança da justiça. Dias depois da sua discussão com Kaguya, Ryu visitou Lyra, que era uma Palum nível 3 da família. Ela não era muito boa em combate, então normalmente ela usava seu cérebro e inteligência para fazer tudo. Ela tinha o hábito de dizer: aprenda tudo e qualquer coisa, pois mesmo as coisas mais desnecessárias ainda poderiam se tornar alguma arma uma hora. Além de que foi ela que ensinou a Ryu a ver através de mentiras, chantagear em negociações, intimidação e como trapacear para ganhar. Ela foi ver Lyra para perguntar sua opinião sobre ideais e realidade, e ela só responde que era só fingir que acreditava e ir dormir. Mas Ryu queria uma resposta séria dela, e ela diz para acreditar na metade do que Kaguya e Alice dizem, porque a verdade varia, de pessoa para pessoa, e quem decidiria a sua verdade é você. Então ela diz para Ryu a importância de ter conhecimento, e ao transformar o conhecimento em sabedoria, ela seria um elfo forte, que seria admirado pelos outros e capaz de ajudar eles. Ela afirma que teria morrido há muito tempo se não usasse sua cabeça, afinal, ela era uma Palum. Ela diz que subiu de nível através de otários como Ryu e métodos desonestos, e termina dizendo que Finn logo pediria para ser noivo dela, mesmo que ele evitasse ela. Ai mano, adoraria ter visto ela nos seus dias onde ela estava viva. Capítulo 12. O verdadeiro labirinto, faça ou morra. Em seu caminho, Bell e Ryu são cercados por espartóis recém-criados e o barulho da batalha deles rapidamente atrai outros monstros. Bell tinha dificuldades contra eles por serem mais rápidos e fortes do que outros monstros do mesmo andar. Quando ele tenta usar Firebolt para escapar, surge um soldado de obsidiana que difunde a magia, e em seguida aparecem 3 peludas, um monstro conhecido por seu veneno mortal. Bell e Ryu pegam o escudo de um espartói caído e se escondem das agulhas venenosas. Assim que eles param de lançar as agulhas, Ryu envia mais uma Kaiseki matando todos os monstros, mas eles perceberam que era muito tarde. Havia um quarto peluda e ele penetra o ombro de Bell. Assim que a ferida começa a ficar preta, rapidamente o Bell se fere com Hakugen, e já que ela era feita de chifre de unicórnio, ele conseguiu remover o veneno rapidamente, agradecendo ao Elf pela faca. Seguindo o caminho do mapa, Ryu começou a se perguntar por que aqueles aventureiros voltaram para aquela sala depois de fazer todo esse mapa. Não fazia sentido. E então eles acham uma escada e sobem nela. E assim que chegam ao topo dela, ela entende o porquê. Na frente deles estava o Coliseu. Ryu explica que o Coliseu é um lugar que gera monstros infinitamente, sem tempo de renascimento. O pior lugar possível para qualquer aventureiro. Ela diz a Bell então as palavras de Lyra sobre conhecimento e entrega a ele suas mochilas, mantimentos e o mapa, junto de uma das Kaiseki. Bell sente que Ryu estava estranha, mas não conseguia saber o que era aquele sentimento. Logo, eles estavam escondidos e passando pelo Coliseu. Mas quando eles estavam alcançando a ponte de saída do Coliseu, perto do seu objetivo, um monstro nasce abaixo deles e revela sua localização. Na hora, Ryu começa a cantar sua magia Luminous Wind o mais rápido que ela podia. Quando chegaram na ponte, ela manda o Bell continuar, dizendo que ela iria destruir a ponte atrás deles para que os monstros caíssem. Quando o Bell chega na metade da ponte, ele se vira e vê Ryu, não com ele, mas na porta do Coliseu, mirando sua magia do começo da ponte. Ela nunca teve a intenção de sobreviver além daquele ponto. Ela pede desculpas mentalmente ao garoto, sabendo que ele ficaria bem sozinho daquele ponto em diante. Ela desencadeia uma série de explosões e manda ele voando. Quando ele percebeu que Ryu estava se sacrificando por ele, ele geme e sai correndo da ponte o mais rápido que ele pôde. Mas Ryu não planejava só se matar. Ela iria lutar o máximo possível. Afinal, ela era uma aventureira. Mas depois de um tempo, primeiro ela foi atingida por um homem lagarto, depois por um bárbaro. E assim foi até que ela estivesse no fundo da arena, deitada no chão. Sabendo que ela não ficaria viva por muito tempo depois daquilo, ela pensa no bar da Mia e em Lady Astria junto de Alice. Mas ela julgou mal quem era aquele garoto de cabelo branco. Aquele que já quebrou vontades e planos divinos, e que tem a habilidade de ir contra o próprio destino. Ele chega atirando diversas firebolts e desviando de todos os inimigos. Ela então percebe que ele correu todo o caminho de volta pelo Coliseu pela dungeon, só para entrar por outra entrada. Ele então chega na frente da garota com sua mão cheia de partículas brancas em volta de Kaiseki, fazendo a garota se lembrar do que Alice disse sobre aqueles que fazem seus ideais
se concretizarem. Bell usa Firebolt na pedra, causando uma explosão massiva que destrói todo o Coliseu e o chão, fazendo com que eles caíssem no buraco. Mas, em sua última visão, Bell realmente parecia com um herói. Capítulo 13. Através de Mil Trevas. Desmaiada pela explosão, Ryu sonha com a tentativa de bombardeio que Jura e sua família fizeram contra a família Astria, tentando acabar com elas. Mas elas sobreviveram facilmente àquela armadilha. Mas, por causa dos danos à dungeon que a explosão causou, fez o primeiro Juggernaut da história nascer. O Juggernaut então mata Noin, Nise e Asta em poucos segundos. Quando Ryu ficou tomada pela raiva e tentou atacar ele, ela foi atingida pela sua cauda, fraturando seus ossos. Quando o Juggernaut foi matar Ryu, ela foi salva por Kaguya, que perdeu seu braço no processo. Em seguida, Rihanna e Celt morreram quando suas magias foram refletidas pela armadura do monstro. Seguindo, ele mata Iska e Komimaru. Assistindo sua família toda ser massacrada, Ryu sente algo quebrar dentro dela nesse dia. Juggernaut então partiu para massacrar a família Rudra e a Alice aproveita essa chance para reunir suas companheiras. Lyra havia perdido seus olhos pela magia refletida. Kaguya não tinha um braço e Ryu mal conseguia se levantar. A Alice então pensa por um tempo e pede que Kaguya e Lyra lhe dessem suas vidas. Ela queria salvar Ryu a todo custo. Ela pede que Ryu fique parada e cante sua magia Luminous Wind enquanto elas removiam a armadura do Juggernaut. Antes de seguir em batalha, Kaguya dá a Ryu suas 2 espadas curtas, as espadas Futaba. Juggernaut volta para a família Astria e primeiro mata Lyra, mas com sua morte ela leva o braço direito do monstro junto de suas bombas. Kaguya aproveita a oportunidade e destrói uma das juntas de suas pernas, e morre logo em seguida. Alice então usa seu encantamento de fogo que cobria todo o seu corpo e corre para o monstro, deixando que ele esfaqueasse seu peito. Com isso, ela conseguiu manter ele preso e envia sua magia para dentro dele, quebrando sua armadura. Alice ordena que Ryu use sua magia e o ataque causa uma grande explosão. Alice morre e Juggernaut sobrevive. Embora, com todo aquele dano, ele decide recuar e foge da sala rapidamente. Ao voltar para a superfície depois disso, em vez de ir para Astria, Ryu cuida de seus ferimentos e volta para a dungeon. E lá, ela encontra os restos do monstro que morreu por causa do tempo. Ela pega as armas de suas amigas e cria o túmulo para elas no 18º andar. Decidindo se vingar de Jura e de toda Evilus, ela volta para a casa de sua família e implora que Astria fosse para fora de horário. Ela não queria que sua deusa visse o que estava prestes a acontecer aqui. Muito tristemente, Astria concordou, mas ela pediu que Ryu jogasse fora a sua justiça. Logo, Galewind começaria seu massacre contra pessoas, depois edifícios e então suas bases. Qualquer um que fosse suspeito morreu pelas mãos dela, deixando por último a família Rudra. Ela ataca sua base e massacra seus membros, destrói o prédio com sua magia e suas ações levaram à destruição de 27 organizações e levou 4 deuses malignos a voltarem para os céus, fazendo o que nem a família Loki, junto de Freya, conseguiu. Sozinha, Galewind trouxe o fim da Era das Trevas a horário. Mais tarde, ela caiu ferida em um beco, pronta para sua morte, e é encontrada por uma garota chamada Shir, que leva ela a um restaurante e dá a ela o que ela possa comer. Ryu então acorda e se depara com Bell desenterrando ela de destroços. Depois que ele a carrega em suas costas, ela descobre que eles caíram no Coliseu para um corredor desconhecido abaixo dele. Então logo, rapidamente, ela descobre que Bell, o nosso querido herói, estava morrendo. Não apenas por ter protegido ela daquela explosão imensa, mas também por ter usado uma carga dupla do Argonauta quando ele mal se mantinha sem ela. Ryu primeiro fica irritada, depois tenta sair de suas costas e acaba implorando para ele parar. Bell só diz que ela já tinha feito muito por ele e que ela sempre foi como uma heroína e campeã da justiça para ele. Ele disse que não permitiria que ninguém dissesse o contrário, nem ela mesma. Então ela percebe que todas as 3 pessoas que seguraram sua mão lhe deram algo. Alice a guiou, Shir a curou e Bell devolveu a sua justiça. Ele diz que vai voltar vivo para a superfície com ela e que nunca deixaria ela ir. Andando, um bárbaro aparece e ataca eles. Ryu desvia, mas o Bell é atingido em cheio e sai voando. Parado no chão e sem se mexer, o bárbaro começa sua marcha para o corpo do garoto. Ryu começa a gritar, mudando sem perceber de Cranero-san para Bell. E quando o bárbaro ergueu seu braço para comer o garoto, Bell esfaqueia seu peito e mata ele. Ele disse que fez isso para matar ele com a guarda baixa e pede desculpas
para uma Ryu que estava se matando de chorar. Seguindo o caminho, eles encontram um corredor enorme com um rio de água potável. As pernas dele cedem e ele desmaia imediatamente. Ryu usa Noa Ryu nele e dá água em sua boca para ele acordar. Eles descansaram lá por cerca de 1 hora, quietos e com vergonha, por estarem seminus, já que se despiram para secar suas roupas. Ela pergunta por que ele voltou para salvar ela e ele diz que não iria deixar mais ninguém morrer. Depois disso, ela conta a ele sua história e ele diz que ela precisava viver, já que é por isso que as outras lutaram. Pessoal, depois disso vai ter uma pequena ceninha, né, deles se abraçando para se esquentarem, um desenvolvimento romântico ali entre a Ryu e o Bell, mas eu não vou falar isso porque, né, é só um desenvolvimentinho romântico ali, umas trocas bobinhas, apaixonadas. Ai meu Deus, que coisa fofa. Quer ler isso, você lê a novel, tamo junto. Depois de passar horas descansando e dormindo lá, eles começam a se curar e então seguem o rio até chegarem a uma escada. Ao sair, ela vê a 4ª parede e eles continuam indo em direção à passagem, sem questionar por que não havia monstros por perto. Ao passarem pela 4ª parede, Juggernaut estava acima deles. Bell sente e ele desvia de seu ataque com Ryu. Ele percebe que o Juggernaut tinha um braço novo e uma cauda nova, mas eles eram de monstros diferentes, percebendo que ele devorou outros para se regenerar. Mas parecia que os monstros rejeitavam ele, vendo como as partes lentamente caíam de seu corpo. O monstro ainda era devagar por causa dos danos à sua perna, mas agora ele era capaz de atirar estacas de osso à distância, compensando esse fato. Quando uma dessas estacas esfaqueia a barriga de Bell, ele atira descontroladamente firebolts e algumas no chão para criar fumaça e outras nele para que ele perdesse eles de visão. Logo, com o recuo que ele estava tendo, a partir delas ele usou para fugir com Ryu, e quando ela percebe que ele estava perdendo e ganhando sua consciência várias vezes, convulsionando por causa da dor intensa de ter sido atingido no estômago e de ter cauterizado ela com fogo, ela foge com ele para um beco onde o monstro não conseguiria entrar. Vendo que não iria conseguir matar eles ali, o monstro recua por hora. Eles deitam no buraco sabendo da dura realidade e ela dorme em seus braços. Quando ela dormiu, Bell força seu corpo a se levantar para acabar com isso enquanto ela dormia. Enquanto isso, Juggernaut ia direto para a saída do corredor próximo da porta principal do andar para matar eles quando eles fossem passar por ali. Bell chega disparando sua magia contra ele, mostrando a ele que ele estava ali. Juggernaut imediatamente vê que ele poderia matar o Bell ali onde ele estava facilmente, mas viu o garoto sorrir naquele momento. Ele sabia que morreria de qualquer forma, então ele decide matar o garoto com suas próprias garras em vez de atacar à distância. Quando Bell declara que iria matar ele, o monstro treme de alegria por essa batalha. Quando Ryu percebe, ela está em um lugar escuro, a fronteira entre a vida e a morte, que ela já tinha visto várias e várias vezes nos últimos anos. Ela estava lá sozinha e com um flash de luz, Alice e suas outras companheiras apareceram de costas para ela. Normalmente ela nunca conseguiria mexer e suas palavras nunca chegariam a ela, mas dessa vez ela pôde correr até lá. Mas antes que ela chegasse, Alice se vira e diz para Ryu não fugir, que se ela fizesse isso ela não iria perdoar ela por se juntar a elas agora. Ryu escuta o rugido do Juggernaut junto com um grito de uma chama branca. Alice disse a ela que ela se arrependeria eternamente se ela fosse agora. Seu desejo de se juntar às suas companheiras lutava com seu desejo de salvar o garoto, mas ela não poderia lutar com o seu passado, e Alice disse que isso é mentira, que a justiça de Ryu, sua esperança, ainda vive. Ryu então percebe que sua justiça, que ela sempre esteve procurando, era a esperança, e que ela mesmo sem perceber pregava essa justiça quando livrou o horário do mal e deu esperança ao amanhecer. Lady Astria não havia virado suas costas para ela, ela só não queria que Ryu caísse ainda mais fundo no desespero. Então as outras garotas da família Astria se viram para ela com olhares gentis no seu rosto. Mesmo que ela quisesse que elas a culpassem, elas nunca culparam a elfa. Alice então pergunta qual era a justiça de Ryu, e ela diz que queria salvar a Bell e voltar ao Bardamia com ele. Alice então diz para ela não fugir e nem deixar ele escapar. Ryu acorda e se força a levantar. Ao chegar na sala, ela vê Bell e Juggernaut em um confronto direto, trocando e desviando golpes. Quando ela entra na batalha, Juggernaut fica enfurecido por alguém atrapalhar sua batalha mortal com a chama branca, e então começa a focar seus ataques só nela. Mas quando ela esquiva e luta, o monstro reconhece ela como sua presa igual a Bell. Ryu começa a cantar sua Luminous Wind e Bell sua Argo Vesta. Bell usa a técnica no chão
para explodir as estacas e destrói o braço direito do monstro. Em seguida, Ryu destrói o braço esquerdo dele com sua espada e essa abertura faz com que Bell consiga usar Firebolt, destruindo sua armadura. Ryu então ataca com a magia e ele desvia, mas ela sabia que ele desviaria e deixou 10 orbes de luz junto dela. Usando cada orbe para representar um membro de sua família morta pelo monstro, ela se aproxima e desvia dos ataques dele, e finalmente, com sua última esfera, ela explode o monstro e o transforma em cinzas. Eles ganharam a batalha, mas por terem usado todas as suas forças e energias, eles caem no local ali mesmo. Eles estavam prontos para morrerem, até que os Xenos chegam e notificam a todos que eles encontraram Bell e Ryu. Ryu então avisa Bell que eles poderiam voltar para casa. Epílogo: Você estará de volta 2. 3 dias depois, Ryu acorda no hospital em Babel, perguntando como Bell está. Ela então corre para ver o garoto que estava sendo atendido. Depois de uma pequena confusão envolvendo roupas caindo e pacientes apanhando, a família Ash agradece a ela por ter cuidado de Bell, e o Elf diz que os Xenos ficaram surpresos por eles terem sobrevivido 4 dias sem equipamentos nos andares profundos, completando que os Xenos encontraram eles graças aos barulhos da batalha, e que Mari deu seu sangue para poder curar eles. Mais tarde, Asha visita ela e diz que a culpa do incidente foi posta em Jura e que oficialmente a criminosa Galewind foi considerada morta. Em outro dia, Sheer visita ela para passar as novidades e desejar que ela melhore logo. Quando Ryu e Bell levam alta, eles são deixados sozinhos para andarem juntos pelos outros, porque eles acharam que eles precisavam desse tempo sozinhos. Ele conta que seu braço esquerdo foi totalmente reconstruído e não vai voltar mais a ser como era, e que foi o clã, ou melhor, Urano, que pagou a conta dos dois. Eles chegam ao lugar que Ryu já tinha ido visitar com Alice antes, e ela diz que Astria não abandonou ela. Ela falou para ela abandonar sua justiça pelo bem da garota, porque provavelmente Ryu cometeria suicídio no fim de sua vingança. E é isso que teria acontecido se ela não encontrasse Sheer naquele beco. E ela diz que só pôde perceber isso graças a Bell, e agradece dizendo que ele era realmente um humano que merecia ser respeitado enquanto sorria. E Bell complementa, falando que o sorriso dela era realmente lindo. Ryu então sente seu coração pular e suas bochechas quentes, e diz que não consegue nem olhar para ele mais. Depois sai correndo envergonhada pelas ruas de Horário. Para quem não entendeu a ligação do prólogo do volume 13, Você Estará de Volta, e esse epílogo do volume 14, Você Estará de Volta 2, como eu disse, os dois volumes são uma história. Os dois se completam, um começa e o outro termina. O prólogo diz que Galewind voltaria para seu mar de chamas e sua vingança obstinada, enquanto no epílogo ela superou seu passado e está de volta em casa, podendo começar a andar para o seu futuro. E isso é uma coisa muito foda. Eu acho o personagem da Ryu incrivelmente complexo e bom. Sinceramente, a Ryu é uma das minhas heroínas favoritas de qualquer obra. A Ryu é simplesmente sensacional e eu quero muito ver mais desenvolvimento dela no futuro dessa obra.